Olá, meu nome é Maria da Conceição e hoje eu vou apresentar um artigo muito importante sobre o impacto dos gatos domésticos de vida livre na biodiversidade. Eu estou com o artigo em mãos porque caso eu precise fazer alguma observação visualmente ou a recapitulação de algo importante, eu vou dar uma olhada, mas só se for necessário. A gente começa falando sobre o título do trabalho, que foi uma síntese e avaliação global da dieta de gatos domésticos de vida livre. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto e o objetivo. Então, inicialmente eu começo falando que os gatos domésticos, eles são animais muito comuns no nosso cotidiano, mas quando eles têm acesso livre ao ambiente externo, eles podem se tornar uma ameaça real à biodiversidade. Então, o estudo ele teve como objetivo principal entender quais espécies os gatos consomem no mundo todo e entre essas espécies, se existem animais que estão sendo ameaçados de extinção. Então, os autores eles quiseram saber também se os gatos preferem certos grupos de animais e se há diferença entre ilhas e continentes e se o tamanho da presa influencia na escolha dos gatos, no caso. E na parte de metodologia, os pesquisadores eles analisaram 533 estudos científicos feitos ao redor do mundo, em todo o mundo, e esse estudo ele foi para identificar espécies consumidas por gatos, através de análise de fezes, conteúdo estomacal, observação direta, vídeos e armadilhas fotográficas. Então, com isso, eles construíram um maior banco de dados global sobre a dieta de gatos de vida livre já feita. E agora a gente vai para os resultados. E o resultado é a parte mais importante, Essa parte eu vou mostrar, os gráficos e tabela e vou contextualizando. Então, eles vão aparecer aqui, já que a gente não vai poder fazer essa troca. Então, eu vou botar a imagem aqui e vou contextualizando. Inclusive, eu vou agora para o primeiro gráfico que eu vou falar sobre ele. O gráfico 1, a curva de acumulação de espécie. Esse primeiro gráfico, ele mostra que quanto mais estudos são feitos sobre a dieta dos gatos, mais espécies vão sendo descobertas como parte do que eles comem. Outra coisa importante também é reparar como a curva continua subindo, ou seja, a gente ainda não atingiu o limite e é provável que muitos outros animais ainda venham a ser identificados. Agora a gente vai para a tabela 1, que é o número de espécies por continentes mais próximo do local de estudo. Essa tabela, ela mostra aonde os estudos foram feitos e quantas espécies foram identificadas em cada continente. A Austrália e a América do Norte lideram, mas isso não significa que os gatos causem menos impactos em outros lugares. Significa que há menos estudos em regiões como a América do Sul e a África. No gráfico 2, que é a espécie por classe taxonômicas, na figura 2, a tabela SL2, aqui a gente vê que quase metade das presas são aves, aí depois vem répteis, os mamíferos, insetos, anfíbios. Eles também aparecem mesmo sendo menos detectados por causa da dificuldade de identificações em fezes e estômagos, Agora a gente vai para o gráfico terceiro, para o terceiro gráfico, Esse gráfico, ele mostra a gravidade da situação. 347 espécies consumidas por gatos são de interesse para a conservação. E em ilhas, o impacto é ainda maior. Cerca de 25% das espécies consumidas nas ilhas são ameaçadas contra apenas 8% dos continentes. E agora indo para o quarto gráfico, que é a massa corporal da presa, na figura 4,
Esse aqui. Esse gráfico ele mostra os tamanhos das espécies consumidas. A maioria pesa menos de 5 quilos, mas gatos não têm muita limitação. Tem registro de consumo até de tartaruga verde e vaca, o que significa também que se alimentam de carcaça, além de atividades ativas. E para a conclusão e discussão, esse estudo ele mostra, né, que os gatos eles não são predadores seletivos. Eles comem praticamente qualquer animal que consigam capturar. Eles consomem, por exemplo, até carcaça. Isso se torna um problema real para a biodiversidade, especialmente nas ilhas, onde os animais nativos são mais vulneráveis. Além disso, os gatos já foram associados a várias extinções e o número de espécies ameaçadas na dieta deles é preocupante. A presença em ambientes naturais também afeta o comportamento da fauna local, gerando medo, alteração na alimentação e queda no sucesso reprodutivo. Por isso, os autores defendem a criação urgente de políticas de manejo que protejam tanto a biodiversidade quanto os próprios gatos. E conforme a professora Miriam ela passou, né, que seria importante a gente fazer perguntas e a gente também responder essas perguntas, eu trago aqui 2 perguntas e eu mesma vou responder essas perguntas que tem com base no tema do artigo, né, e no que eu refleti até agora. A primeira pergunta é por que os impactos dos gatos domésticos de vida livre costumam ser invisibilizados na discussão sobre conservação. Minha resposta: isso acontece porque os gatos eles são animais muito presentes no cotidiano humano e são vistos com carinho e afeto por grande parte da população. Essa proximidade emocional dificulta o reconhecimento de que eles também são uma espécie invasora, com alto potencial de dano ecológico. Além disso, muitas vezes não há dados locais sobre os impactos, o que contribui para a falta de percepção sobre o problema. E agora, a segunda pergunta. O que o artigo nos ensinou em relação entre as ações humanas e a perca da biodiversidade? Essas ações humanas, né, que fazem parte da ação humana, né? Minha resposta: o artigo ele mostra que mesmo ações consideradas inofensivas, como alimentar um gato ou deixar solto, podem gerar grande consequência para os ecossistemas, especialmente em áreas especiais e endêmicas, vulneráveis. Isso reforça que a preservação da biodiversidade também depende de escolhas cotidianas e de responsabilidades individuais. Terminei. Essa foi a apresentação sobre a dieta global dos gatos domésticos de vida livre. Eu espero que tenha ajudado a perceber como um animal tão presente no nosso cotidiano pode ter impactos invisíveis, mas profundos no equilíbrio dos ecossistemas. Muito obrigada por assistir até aqui e obrigada também por essa oportunidade. Essas imagens foram tiradas por mim, aqui em casa. A iguana e a cobra foram trazidas pelo meu gato antes da castração. Mesmo com todos os cuidados, ele conseguiu sair. No momento em que a porta da cozinha ficou aberta, isso aconteceu porque a cozinha é muito escura. Por sorte, eu consegui salvar um deles, que foi a iguana. O impacto que os gatos podem causar na natureza não é teoria. Acontece e às vezes bem diante da gente.